Olá, paz e bem, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Nós vamos apresentar uma reflexão que corresponde ao 28º encontro do nosso blog. O título desta reflexão é O E da regra e vida. Portanto, queremos refletir sobre este conectivo E, regra e vida. O que significa este E? A primeira frase do primeiro capítulo da regra dita bulada dos irmãos menores, composta por São Francisco de Assis e por seus companheiros, diz assim: a regra e a vida dos irmãos menores é esta: observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem nada de próprio e em castidade. Já na regra bulada, lemos no início do primeiro capítulo: a regra e a vida destes irmãos é esta: viver em obediência, em castidade, sem nada de próprio, e seguir a doutrina e os vestígios de nosso Senhor Jesus Cristo. Com estas sentenças colocadas no início das duas redações que se seguiram à proto-regra, anuncia-se o princípio da forma de vida dos irmãos menores, isto é, o princípio do carisma fundacional franciscano. Aqui convém lembrar o que disse Platão no livro 6º do seu Diálogo das Leis. Um princípio, pois, é também um Deus, que instalado entre os homens salva tudo, caso receba de cada um dos que tem em mãos o empenho adequado. Isto quer dizer, um princípio é algo extraordinário, algo maravilhoso, algo sobre-humano. É mistério do inesperado, que de chofre sobrevém e advém aos homens como uma dádiva divina, e ao mesmo tempo como uma tarefa humana. O princípio é algo de grande. Caso ele receba dos que ele tem em mãos a devida atenção e o empenho adequado, ele introduz no mundo humano uma grandeza extraordinária. O princípio não irrompe pequeno para depois crescer e finalmente defasar e morrer. O princípio já nasce grande. Ele permanece grande e, se morre, morre também como grande. False ao princípio e à sua grandeza, toda a nossa tentativa de oferecer o empenho adequado sempre aparece pequena. Mas isso não importa. Quando o empenho de corresponder ao princípio está presente de boa vontade, e como boa vontade, a realização pequena não nega a grandeza do princípio. Pelo contrário, ela pertence, mesmo na sua pequenez, à grandeza do princípio. O único risco é de apequenarmos a nossa tentativa e a nossa realização, esquecendo-nos de agradecer a dádiva do princípio e de a ele sempre de novo, nas vicissitudes e percalços da vida, correspondermos. Na nossa reflexão vai se concentrar na expressão regra e vida, que aparece logo no início, anunciando o princípio do carisma fundacional de São Francisco de Assis. Mais precisamente, nossa reflexão se concentra na palavrinha E, presente entre regra de um lado e vida de outro lado. O que significa este E? Ao colocarmos esta pergunta, porém, talvez nós tenhamos de estranhar os dois membros desta expressão, regra de um lado e vida de outro lado. O que quer dizer regra? O que quer dizer vida?
o que há com este E entre ambas, regra e vida. Este problema foi recolocado recentemente pelo filósofo italiano Giorgio Agamben em seu livro Altíssima Pobreza. Ele põe o problema na perspectiva da filosofia política. Nós, porém, tentaremos repropor o problema, mas em outras perspectivas, na perspectiva da espiritualidade. Permitamo-nos cismar um pouco com isso, com este E da expressão regra e vida. Regra significa, como dizem os antigos, quod recte ducit. Regula quod recte ducit. Ou seja, a regra é o que conduz retamente. Conduzir retamente significa levar alguma coisa a alcançar a plena realização de sua possibilidade, a deslanchar, a ser bem-sucedida, a ser feliz. Regra é, pois, o que dirige e erige a vida, possibilitando-a ficar de pé, alcançar autonomia, consistência, plenitude de maturação. A regra rege a vida. Ela é a regência da vida. É a vida se regendo, se pondo de pé em seu vigor. Regra põe de pé a convivência humana, dirige e erige a conversatio, isto é, a conversa, ou seja, a circulação dos homens em seus mútuos relacionamentos. É que a vida humana é sempre, de algum modo, vida comum, vida compartilhada. O cristianismo primitivo entendia o ser cristão como seguir o caminho, que é Jesus Cristo. Nos Atos dos Apóstolos, nós lemos algumas vezes aqueles que seguiam o caminho. Ser cristão é esvaziar-se do homem velho e plenificar-se do homem novo, esvaziar-se do homem exterior e plenificar-se do homem interior. E nessa novidade de vida, a compartilhar a vida com os que seguem o caminho que é Cristo. A koinonia, ou seja, a comunhão, o koinos bios, isto é, o viver comum, é assumido nesta novidade que o Evangelho de Jesus Cristo trouxe. A protocélula desta comum regida pelo Evangelho é a comunidade de Jesus com seus apóstolos e com os seus primeiros discípulas e discípulos. A comunidade de Jerusalém, descrita nos Atos dos Apóstolos, ainda vive sob o toque desta regra evangélica e apostólica, a forma de vida de Jesus com os seus apóstolos, com as suas primeiras discípulas e os seus primeiros discípulos. A identidade do cristão é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o selo, o sinal distintivo do ser cristão. O viver e conviver como homens novos sob o mandamento novo. Como diz Jesus na última ceia, logo após o lava-pés: todos hão de conhecer que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nestas palavras, Jesus proclama a identidade cristã, a identidade dos seus discípulos e discípulas, o princípio da regra, da forma de vida dos cristãos. A regra, porém, não é uma norma que se aplica à vida como se viesse de fora da própria vida. A regra é a vida que se aplica à norma. A regra é regra de vida. A expressão regra de vida é um genitivo subjetivo. Isto quer dizer, a regra tem sua origem, seu fundamento, sua força de sustentação a partir da vida. Por isso, o E da expressão regra
e vida marca esta identidade. Regra é vida. A regra é vida se dirigindo e se erigindo, se orientando para alcançar a sua própria plenitude. A expressão regra de vida, assim, não diz que a vida vem da regra, mas sim que a regra vem da vida. Do mesmo modo, a expressão regra de fé, regula fidei, não quer dizer que a fé é assumida a partir da regra, mas sim que a regra é assumida a partir da fé. Assim, somente à medida que a vida se faz regra, é que a regra pode se fazer vida. A regra vivifica a vida somente à medida que a vida institui, constitui, perfaz a regra. É a partir desta identidade de vida e regra que os franciscanos do primeiro século podiam dizer vita vel regula, isto é, vida ou regra. Vida quer dizer regra. A regra é, pois, a concreção de uma forma de vida. É a vida se dando forma. Francisco aparece na história como um homem novo, portador de uma radical novidade. Ele é novo como o Evangelho, a boa nova, a alegre notícia, a alegre novidade do reino do Pai. A pobreza, como caminho do ser livre para o Evangelho, tem um certo quê de selvagem, de indomável. A forma de vida que Francisco toma como propósito se realiza como uma prontidão, uma disposição e uma disponibilidade para a boa nova de Jesus Cristo e este crucificado. Trata-se de uma postura de liberdade, de abertura, prontidão, entrega e dedicação para a boa notícia de Jesus Cristo. Mas em que consiste a novidade do Evangelho? A identidade de Deus e homem em Jesus Cristo. O tornar-se homem de Deus. A vida, a forma da existência franciscana, é o Evangelho. Evangelho é a presença de Deus tornado homem no meio de nós. O propósito de São Francisco de Assis é ser livre para a liberdade do Evangelho. O que está em jogo no Evangelho, a altíssima pobreza, é a presença do amor de Cristo no meio de nós, em sua profundidade, vastidão, em sua largueza e altura, presença do Evangelho, a boa notícia do Deus humanado. O que está em jogo, pois, para ele, é seguir Jesus Cristo em sua exinanício, em seu esvaziamento, em sua kenosis, conforme lemos na carta de São Paulo aos Filipenses, seu esvaziamento, a sua aniquilação. Ser menor é realizar junto com Jesus Cristo a sua nihilidade, isto é, o seu esvaziamento. Mas quanto mais o homem se reduz ao nada, quanto mais ele se faz menor, tanto mais nele a plenitude de Deus entra. Para este homem pobre e livre, Deus se faz tudo em todas as coisas. A regra é, portanto, forma de vida. A regra, o Evangelho, forma de vida. Mas o que significa aqui forma? Forma quer dizer aqui essência. Mas o que é essência? Essência é vigor de ser, é doação de ser. A essência é o fundamento em que algo se funda, repousa, se firma no seu vigor de ser. A essência é como a fonte do ser, retraindo-se como tal, deixa ser o que dela jorra,
faz ser o seu contínuo jorrar. A essência de algo é aquilo pelo que ele é o que ele é, vem a ser o que ele pode vir a ser. Essência é possibilidade, potência ativa, possibilidade possibilitadora de ser. A essência vige como vigor que deixa ser o que algo é no melhor, na plenitude, no pique do seu poder ser. Este sentido de forma como essência aparece na nossa linguagem usual na expressão estar em forma, quando nos referimos, por exemplo, a um atleta. Forma era uma noção ontológica, um conceito com status de categoria, muito importante para os medievais. Queria dizer, segundo as palavras de Frei Hermógenes Arada, plenitude da dinâmica do crescimento, como pique, auge de um empenho, como concreto, isto é, o concrescido, remate de um agir que toma corpo como uma obra. Em todo esse nascer, crescer e se consumar de uma obra, esta aparece como vir à fala do próprio Criador da obra, como seu prolongamento, sua reduplicação, como seu perfazer-se. Não se trata, pois, nem da figura, nem da configuração de uma coisa, nem de si como retrato externo, mas sim da sua cria, da sua reprodução, seu fruto. E isto muito mais e de modo qualitativamente mais rico e único quando se trata de filiação, de geração divina. Para os medievais, a forma que informa, isto é, que essencializa desde dentro todas as formas, é o Filho, que é a imagem, o esplendor do ser do Pai, que é a fonte e raiz da deidade, e através do Filho e com o Espírito Santo, de todos os modos de ser do universo. A plenitude do ser homem se alcança na medida em que o homem se torna filho no Filho e irmão de todos. O pique do vigor do ser homem se dá quando o homem se torna tal como o Filho, Jesus Cristo, que é tal como o Pai é. É igualar-se ao Filho que é igual ao Pai. É realizar a identidade com o Pai, sendo filho no Filho. É ser uno com o Filho, que é uno com o Pai. Tornar-se cristão é, nesse sentido, deixar-se cristificar-se, isto é, deixar-se formar, essencializar por Jesus Cristo. É vir a ser alter Christus, outro Cristo. É seguir o seu exemplo, a imitatio Christi, a imitação de Cristo. É conformar-se a Ele, isto é, assemelhar-se a Ele, tornar-se perfeito como Ele é perfeito. Como esta é uma realização que traz consigo uma exigência absoluta, transcendência, a imitação nada tem de um macaquear e papaguear, e a conformidade nada tem de conformismo. Pelo contrário, este devir cristão exige do homem dar-se a si e de si o melhor, para, em tornando-se o que ele é, em sua singularidade e originalidade, e em superando-se a si mesmo e toda a medida humana, dar um novo rosto, uma nova fisionomia, uma nova configuração e cunhagem, única ao ser filho no Filho unigênito do Pai. Criação e redenção se cumprem, pois, nesta filiação. Neste sentido, o Evangelho só chega ao homem por já brotar de dentro do humano. Nisso está todo o desafio da nossa revelação. A forma de vida, isto é, a vida da vida, o que doa vigor de ser e de viver a Francisco e seus companheiros da primeira hora, bem como a todos os que desde o século XIII foram tocados pelo encontro com Francisco, é o Evangelho. Com Francisco soou a hora e a vez, o kairós, isto é, o momento oportuno de um novo encontro com o Evangelho. A regra franciscana, portanto,
é concreção da vita nova, nas palavras de Dante Alighieri, ou seja, da nova vida, vivida a partir da novidade jovial do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é fonte que transforma o deserto da terra em jardim. Francisco e seus companheiros o têm como forma de vida. Na sua essência, descobrem a altíssima pobreza. Discípulos do Evangelho tornam-se seguidores de Jesus Cristo e este crucificado. A vida do Evangelho é a vida do discipulado no seguimento de Jesus Cristo, e especialmente este como crucificado. Seguir nu o Cristo nu. Esta era a divisa de Francisco e seus companheiros, e na cruz encontramos o Cristo nu no madeiro nu. A regra franciscana é um documento espiritual de um pai espiritual. Ela não é um documento jurídico de um legislador. Ela tem em mira a encarnação do espírito do Evangelho na vida concreta, prática, cotidiana da fraternidade. É a forma de vida aplicada ao cotidiano. Ela deve ser interpretada e vivida espiritualmente. Nela está em jogo a recepção e a encarnação do Espírito do Evangelho, isto é, do Espírito do Senhor e sua santa operação. Nas palavras do Frei Hermógenes Harada, regra foi escrita para a vida. Ela quer impregnar a vida concreta dos frades menores com o Espírito do Evangelho. O modo como ela o faz é bem peculiar, pouco satisfatório sob o aspecto jurídico, mas excelente do ponto de vista cristão. Esta regra não pode, pois, ser vivida juridicamente. Deve-se antes correr o risco de realizá-la em espírito de fé. A regra mesma convida a tal tentativa quando fala da divina inspiratio, da inspiração divina, e da necessitas fratum, da necessidade dos irmãos, onde se insinua uma atitude aberta e corajosa. Por isso, nossa vida franciscana será sempre uma santa aventura, um engajamento para conquistar o espírito do Evangelho, o espírito do Senhor e sua santa operação. Até aqui, palavras do Frei Hermógenes Harada. Seguimos nossa reflexão. A regra é, pois, uma questão de espírito e vida, e de encarnação, de um tomar corpo deste espírito e desta vida na concretude fática, na praxis do cotidiano, nos nossos usos e costumes. A regra bulada, no seu começo, guarda o sentido de praxis para a vida, ao dizer, em nome do Senhor. Começa a vida dos irmãos menores. A regra e a vida dos irmãos menores é esta: observar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem nada de próprio e em castidade. É significativo que Frei Ângelo Clareno, um dos representantes do movimento dos espirituais franciscanos, ao comentar a regra e a vida, remonta à compreensão grega de regra e de vida, sondando o sentido do ser, o ontológico da existência evangélico-minorítica. Frei Ângelo Clareno diz o seguinte: a regra, isto é, o cânon evangélico, que santifica o decreto, a lei da graça, da justiça e da humildade de Cristo, a forma de viver segundo o exemplar da pobreza e da cruz de Cristo Jesus. Regra, porque conduz retamente, porque ensina um modo de viver retamente, sem erro. Aquilo que os nossos gramáticos, nas partes móveis do discurso, dizem declinar, os gregos chamam regular e canonizar. A vida, depois, junto dos gregos, é dita zoé, palavra que é posta em lugar da vida de vida vegetal e animal. Já bios é escrito por eles somente para dizer a conversação virtuosa dos santos. Assim também, agora, na regra,
E em todas as histórias dos santos, este nome vida se usa para indicar a santa conversação e a perfeita operação das virtudes. Até aqui citação da exposição sobre a regra dos frades menores de Frei Ângelo Clareno. Seguimos a nossa reflexão. Regra é vida. Mas sabemos nós o que é vida? Sabemos, pois vivemos. Sabemos na medida em que temos experiência de viver. Não sabemos na medida em que interrogamos o que é a vida. E assim interrogando, nos deixamos pôr em questão. Uma citação a mais de um texto de Frei Hermógenes Arada, meditando sobre o tema vida. Ele diz: a vida. O que é vida? A resposta a uma pergunta é sempre consequência das compreensões atuantes na pergunta. Quem pergunta pela vida a partir de suas articulações, como se fosse coisa, buscando certeza, segurança, resposta clara e distinta, objetiva, certamente não encontrará resposta satisfatória. Nós não sabemos bem o que é vida. No entanto, vivemos. Eu vivo a vida, sem contudo poder agarrá-la e defini-la. No entanto, a vida não é algo irreal e abstrato. É o vigor concreto que movimenta toda a minha existência. Existem coisas realíssimas que nos envolvem totalmente, a partir das quais faço tudo o que faço, e, no entanto, não sei bem o que são. É como o olho que tudo vê e não vê a si próprio. A vida é aquilo que está presente em tudo o que a gente faz, em toda a articulação do viver, e não se pode pegá-la como se fosse coisa. Vida é assim uma palavra indicativa de uma realidade experimental muito simples, mas que não dá para agarrar e definir. Como entender isto? Veja o exemplo do atleta. No momento do salto, o atleta justifica o passado e abre perspectivas para o futuro. O passado é o tempo do treino. O atleta se prepara para o instante do salto. Faz naturalmente várias tentativas, mas o instante chega como dom da conquista do passado. Não é o instante do relógio, é o vigor do salto, cuja energia não é mensurável quantitativamente. O instante é o resultado de um vigor acolhido do passado mediante longa preparação que lança o atleta para o futuro. O instante dá sentido a todo o passado e abre o futuro, justificando toda a vida do atleta. O instante cria, deslancha, faz brotar a história do atleta. E o momento decisivo, o momento da decisão. Decisão não no sentido de eu quero, é decisão na concreção como história, momento decisivo como dom de conquista. Esse instante, momento crucial, é fruto de concreção. É o instante criador, pois nele o atleta pode ter êxito ou não. Mas ter êxito ou não é o mais importante. O importante é que neste instante se dá a história do atleta. A vida tem o mesmo processo. Vida no sentido humano, bios, como diziam os gregos, abrimos este parêntese, é o historiar-se de uma enérgica decisão, de uma evidência vital. É a história de uma alma, mas não no sentido de historiografia, pois ela é fenômeno. É um processo de amadurecimento, no qual vem surgindo aos poucos e vem se descortinando o sentido do caminhar. Neste caminhar, a atitude fundamental é ser obaudiente, atento na ausculta do nascer do destino, do sentido da vida no decorrer do caminhar. Vida, portanto, é uma atitude de abertura para tudo que der e vier, sem nada determinar ou objetivar de antemão como definitivo a partir de si.
A vida assim entendida é contemplação, pois contemplar é o mesmo que ouvir o tempo oportuno, o tempo da história, o tempo do salto. Audiência, é o modo de ser que capta o que a vida significa. Assim sendo, aquele que não entende que o ser do homem é história, que a vida é história, aquele que entende a vida como coisa, está perdido. A vida não é isto ou aquilo. Vida é solitudo, isto é, num todo. Vida é vigor nascivo, espontâneo, livre, sem medida. A palavra vida aqui não deve ser entendida como vitalidade animal, vivência, sentimento, vibração, mas como impulso originário, enérgica decisão de busca do sentido, capaz de permear toda uma existência. O sentido da vida é o ideal. O ideal é aquele que sempre de novo anima a cada passo e coloca a minha dinâmica sempre mais para a frente. Ideal não é uma coisa que um dia você poderá alcançar, é aquilo que sempre que avança vai mais para a frente. E isso não porque é utópico, mas porque é dinâmico. Vida significa seguimento de Jesus Cristo. Esse é o ideal. Até aqui palavras de Frei Hermógenes Arada, num texto em que ele comenta a regra bulada em paralelo com a regra não bulada. Caminhando para a conclusão da nossa reflexão. Nas origens da ordem franciscana, fala-se de vida como sinônimo de regra e de regra como sinônimo de vida. É que para São Francisco, vida e regra eram o mesmo. Para São Francisco, o pivô era spiritualiter observare, observar espiritualmente. A regra era a regência da vida, era a vida se regendo, se pondo de pé em seu vigor. As discussões posteriores e as lutas intestinas da ordem em torno da observância literal, literaliter observare, da regra, ou a sua adaptação às exigências da evolução histórica da instituição, já se movem em outro horizonte do que o horizonte de São Francisco. Ali já se perdeu o sentido de regra como vida e de vida como regra, e já se entendeu a regra como um corpo legal, um documento jurídico. A regra é, espiritualmente falando, a vida se projetando, se concretizando, se estruturando. É a vida que dá, que informa, estrutura a si mesma como regra. A regra não existe para assegurar a vida. Pelo contrário, ela existe para lançar a vida numa aventura. Aventura que para o irmão menor, para o franciscano, é seguimento de Jesus Cristo, pobre, humilde, crucificado. Na expressão vida e regra, o E significa identidade e unidade. A vida é o mesmo que a regra é o mesmo que a vida. A questão colocada por Giorgio Agamben recentemente, no âmbito da filosofia política, recebe de Frei Hermógenes Arada a seguinte indicação. Outra citação de Arada, com ela terminamos a nossa reflexão. Arada diz: a vida dá a medida à regra. Portanto, para entender a regra, é necessário primeiro saber o que é vida, pois ela é a fonte, o suco que dá a medida de interpretação da regra. A vida é a raiz,
a regra é o broto, o resultado, a concreção da vida. Portanto, a regra deve ser lida como concreção da vida, e não como ensinamento ou norma orientadora. Regra e vida, porém, são dois momentos de uma mesma realidade, que indicam exatamente o viver humano chamado projeto fundamental de vida. O segredo está no E, o que a vida faz da regra e como a regra acolhe a vida. O perigo, de um lado, é cair no idealismo e esquecer a encarnação, abandonando a regra e ficando no puro campo do idealismo sem concreção. E do outro lado, é cair no legalismo, no empirismo de leis e estruturas sem vigor nascivo. Não existe forma evangélica sem matéria, nem matéria sem forma. As duas coisas juntas constituem o Evangelho. O espírito de São Francisco é muito historial. Aproveita da situação concreta hic et nunc, aqui e agora, sem cair no genérico. Liberdade não é fazer aquilo que está fora da quadratura, mas fazer caminho com o que está dentro dela. Até aqui citações do texto do Frei Hermógenes Harada. Resumindo, idealismo desencarnado e legalismo sem espírito são dois modos deficientes, duas defasagens da unidade e identidade de vida e regra. São duas fugas. Uma, o idealismo desencarnado, foge para o infinito. A outra, o legalismo medíocre e estreito, foge para o finito. Ambos não correspondem nem à vida, nem à regra em seu dinamismo, e muito menos à tarefa de realizar a identidade e a unidade de ambas. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, por ter chegado até aqui, e até a próxima.